Bom dia. Dedicamos este canal a falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e contamos com a sua participação. De especial valia para nós que haja retorno sobre isto, com perguntas, com comentários. Somos leigos, falando para leigos, tá? Então a nossa leitura parte do suposto que há um interesse e uma necessidade por parte do pessoal de TI de adequar-se, de entender e de aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados. Via de regra, vemos como uma coisa negativa, mas ela também tem muito seu lado positivo, né? Então, observar a análise de uma lei como se fosse um laboratório, acho que é uma oportunidade única, né? E nós vamos ver acertando e cometendo erros, né? Partimos do suposto que o conhecimento ele não é atingido apenas a partir da perfeição incólume das ideias, e sim do devaneio, tá? É ali que vem a coisa. E mais quando se trata de uma lei, né? Então contamos com a sua participação, é importante para nós. Gostaríamos evidentemente que este canal se autossustentasse e tudo mais, mas por enquanto é serviço voluntário de todos nós. O artigo número 7, ele trata sobre justamente o tratamento dos dados pessoais, e ele traz uma palavra muito bacana que somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, né? E ele passa a elencar um conjunto de hipóteses. Acho que talvez a mais conhecida seja na linha número 1, quando ele fala de que é necessária a permissão do titular, né, para fazer o processamento de dados. Esse consentimento do titular é essencial. E a gente frisa muito isso, principalmente para o pessoal de programação, que há necessidade de que haja um consentimento do titular. Todavia, e isso não pode ser esquecido, mas há um porém, uma conjunção adversativa bem grande ali, né? Se elencam a continuação um monte de casos onde o consentimento não é necessário. E justamente por isso que o artigo 7 é tão importante, tão relevante, porque há vários itens ali, várias situações, no qual o consentimento é simplesmente dispensado, não é necessário. Por exemplo, para o cumprimento da obrigação legal, né? Então, é muito abrangente isso. Qual que é a obrigação legal? Então, nós imaginamos a situação de uma instituição de saúde, por exemplo, na qual o paciente, ou melhor dito, o cliente, né, que é a nomenclatura certa para falarmos dos usuários do sistema de saúde, porque se estão servindo, então ele é um cliente, né? Então o cliente chegou a negar o acesso, diz não quero mais que vocês acessem os meus dados pessoais que tenho à disposição, né, meus dados pessoais, ou seja, isso é uma revogação do direito, né, uma revogação do consentimento. Mas digamos que passado o transcorrido o tempo, por alguma razão há uma necessidade do hospital se explicar sobre o tratamento dado a este determinado cliente, né? Então isso é uma obrigação legal, né? Isso tem que abrir muito claro os nossos ouvidos para entender de que a revogação de direito, a revogação do consentimento do titular não quer dizer eliminação de dados, tá? Essa é uma coisa bastante interessante, porque legalmente ele pode, o hospital precisar se defender, ele tem direito de ter esses dados, né? Não pode ser cerceado. Então, esse artigo 2, artigo 7, a linha 2, ele justamente fala desse cumprimento de uma obrigação legal, e esse é um exemplo que a gente achou. Agora, claro, quem é da área legal vai
ter N exemplos que vão falar sobre esta situação. Mas pensamos nessa questão. Depois, nós temos uma linha número 3 que fala sobre a administração pública. Ela não precisa do consentimento do usuário. E não poderia ser de outra forma, o consentimento do titular, né? Não poderia ser de outra forma. A administração pública viraria uma anarquia se não houvesse o acesso, se fosse lhe vedado o acesso a certas informações pessoais da gente, né? Obviamente que isso, em alguns sistemas, pode dar pé a uns abusos e tal, mas a lei é muito direta, tá? Porque diz, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos, etc, etc, né? Contratos, convênios. Então não é uma coisa louca assim, solta. O Brasil é um país muito sério, tá, nessas questões. Pode parecer que não, às vezes a gente fica apenas assistindo informações que vêm da mídia, parecem apenas informações, parece apenas que é uma loucura, um pandemônio tudo isso aqui, né? Mas nada a ver, né? É um país muito sério, botando ordem na casa, tá? E isso não é desta magistratura, é uma coisa que já vem, o país vem tratando, vem trabalhando essa questão há tempos, né? Então isso aqui não é uma coisa louca, solta, assim. Claro, a gente precisa ficar de olhos, porque sempre há quem vai querer abusar de essa ou de qualquer outra lei. Então, essa lei por si mesma, ela não apresenta mais do que o natural, o óbvio, mas escrito de uma forma bem clara, né? A linha número 4 do artigo 7 vai falar dos órgãos de pesquisa, né? Então, essa questão é muito importante, porque o órgão de pesquisa, pensa, por exemplo, numa fundação que trata bom, o meu modelo sempre vai ser saúde, né? 10 anos dedicados apenas à saúde deixam sua marca, né? Mas, sei lá, qualquer fundação de pesquisa, ensino, né? E ele diz, garantir sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. E isso dá pé para que haja também a análise de dados não anonimizados, né? Tá? Mas ali, nessa situação, está dispensado o consentimento do titular e pode ser realizado o tratamento desses dados. Se busca a anonimização, mas não se exige nesta situação. Artigo número 7, a linha 5, execução de contrato. Né? O titular dos dados vai comprar um bem, um carro, uma casa, né? E há uma análise de crédito, há um cadastro, tudo isso, né? Então essa é uma das situações nas quais o consentimento não é exigido, tá? Ele está implícito na própria operação, né? Por exemplo, a abertura de uma conta em banco, etc, né? Então nada novo de novo, mas ficou claro, né? Agora, somente pode ser usado a pedido do titular. Então, em algum momento, para uma prevenção de direito, de cuidado, mesmo que direito da financeira, por exemplo, usar esses dados, não custa nada colocar ali um consentimento adicional ali sobre o uso dos dados particulares, para tal fim, tá? Sempre lembre-se que consentimento tem a ver com o fim proposto. Artigo número 6, a linha número 6 do artigo 7, tudo o vídeo é sobre o artigo número 7. Tá? A linha número 6, exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Parecido então um pouco com o lance da administração pública, mas agora nós vamos aos processos em si mesmos, né? Parecido com a obrigação legal, mas agora é com o processo. Tá? Se parece muito com os outros, mas é processo. Então, em caso de um processo, seja este judicial, administrativo ou arbitral, tá, o acesso aos dados é garantido, né? Não há essa de que não vou dar meus dados, porque
não tem como, né? Você já tem que fornecer. E para o pessoal de TI, isso significa também de que em processo judicial, né, salvaguardadas evidentemente as limitações, as obrigações para com o próprio Estado, para com a própria empresa, para com o titular dos dados, né, essa liberação de dados pode ser feita. Né? Voltamos no velho estilo de que se o juiz pede, por exemplo, a história clínica do paciente completa, o hospital não tem e pode se negar. Né? Volto no exemplo do hospital, sempre vou voltar. Né? Bom, não posso nem sair sequer porque as linhas 7 e 8 tratam justamente da proteção da vida e da tutela da saúde. Tá? São os dois que falam explicitamente dessa questão. Proteção da vida ou incolumidade, ou palavra difícil de ler, incolumidade, tá? Deixar o físico incólume, né? A integridade física do cara, né? Então, sempre que haja necessidade de proteger a vida ou haja necessidade da segurança do indivíduo, né, ela é colocada acima do direito do indivíduo a preservar seus dados pessoais, tá? Isso é bem sério, tá? É bem sério e bem bacana que esteja escrito, tá? O hospital é um dos exemplos, mas os órgãos de proteção, de policiamento, segurança, etc., haja ali um resguardo. Né? E o 8, como falávamos, para a tutela da saúde, sempre que o procedimento seja realizado por profissionais de saúde. Então, não é qualquer um que diga, não, eu tenho direito porque eu faço alguma coisa parecida com saúde. Não, tem que estar dentro das ordens já estabelecidas. Né? O 9 é muito interessante, porque ele diz assim, quando necessário para atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiro, né, exceto em caso de prevalecerem direitos ou liberdades fundamentais do titular. E essa sim é uma porta aberta, essa é uma brecha bastante grande na lei, porque o que pode ser definido como interesse legítimo do controlador? Né? É bastante amplo, né? Tenho visto pessoas que acham que os dados são deles apenas porque estão na base deles, são deles porque foram digitados por eles. Não são deles, né? Não é um interesse legítimo, né, usar esses dados. Né? Que interesse legítimo haveria ali, por exemplo? Mas está ali uma coisa em aberto, né? Porque se presta muita interpretação. O que é o interesse legítimo do controlador? Todavia, podemos sim pensar em casos onde, e eu volto na questão judicial, o controlador precisa se defender de alguma situação. Tá? E esse é um interesse legítimo, a defesa dele. Contanto isso não afete os direitos e as liberdades fundamentais do titular, lembre-se, sempre voltamos na Constituição, que não poderíamos escapar dela, mas sempre que se trate de defesa do direito legítimo e não agrida os direitos e liberdades fundamentais do titular, então poderia ser usado, ou melhor dito, pode ser usado, né, que é o que a lei garante. Né? E o 10º é o mais nítido, talvez e claro, que nem o primeiro, mas é para a proteção de crédito. Somos uma sociedade baseada no mercado, no crédito, né? Então não poderia ser diferente. Aí depois houveram algumas revogações muito interessantes dos parágrafos 1 e 2, que a meu ver engessavam demais a lei. Né? A lei tem que ser firme, mas não pode ser tão rígida que ela se torna inviável, porque se ela se torna inviável, ela não é fiscalizada e não é aplicada. Isso acontece, principalmente, né, no nosso país de umas dimensões tremendas, onde a fiscalização é basicamente, essencialmente impossível. Né? Então a lei tem que ser firme, né? Mas não pode ser rígida, ao ponto de que ela torne inoperante a vida. É por aí que eu entendo a coisa. Né?
Então, acho de muito bom grau que foi eliminado nos parágrafos 1 e 2. Já o parágrafo 3, 4, 5 e 6, eles formam um bloco tratando de reprocessamento de dados. Ao nosso ver, tudo se trata de reprocessamento. Por quê? Porque o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, eles estão falando de como agir na situação em que os dados foram disponibilizados, de alguma forma eles se fizeram públicos. Pode ser que a própria pessoa tenha feito públicos ou que algum procedimentos tenha feito públicos, né? E sendo que esses dados são públicos, como tratá-los, né? Por exemplo, esse é o 3º e o 4º, né? O parágrafo 3º e 4º do artigo 7. Né? O que tem que ser observado aí é a finalidade original, ou seja, para que aquele dado foi disponibilizado. Por exemplo, a pessoa sofreu um processo e isso foi publicado no Diário Oficial. Tá? Essa informação se tornou pública. Então, mas para que foi? Né? Foi para mostrar a pena a que o fulano de tal foi sujeito, por exemplo. Tá? Então, é para isso. Agora, se você usa isso fora de contexto, tá? Você não está agindo de boa fé, não está seguindo, tá? a finalidade original. Tá? Então, qual que é o interesse público disso? Claro, se você está mencionando numa notícia que fulano de tal foi condenado a isso e aquilo e o outro, está valendo. Tá? Mas se você usa apenas para denegrir a imagem do cidadão, que supostamente ele, a partir de que é condenado, ele supostamente está sendo colocado num sistema de reeducação para colocar de novo ele a par do que é a sociedade, né? Lembremos que as penas são para isso e as multas são para isso, né? Não saímos de Sócrates, não conseguimos sair dele. Então, lembre-se que tem que haver esse propósito original. Quando você usa essa informação para outra coisa, você denigra a imagem daquele que está sendo reeducado. Isso não pode. Tá? Se é apenas para zoação, para tirar de sarro, para humilhar o outro, esse tipo de coisa, né? Não pode. Qual que é o interesse público? É informar? Bom, beleza. Qual que é a boa-fé, a finalidade original de tudo isso? Novamente ele fala do parágrafo 4, vai insistir de resguardar os direitos previstos nesta lei, os direitos do titular. Tá? E o parágrafo 5 vai falar ao respeito da necessidade que o controlador tem de ter uma nova permissão do titular para fazer um processamento posterior terceirizado. Tá, para emprestar esses dados para serem processados. Isso é muito sério, é muito importante. Tá? Então, e o consentimento tem que ser específico, não é apenas uma extensão do primeiro consentimento, é um consentimento específico sobre o que vai ser feito com os dados. Tá? Porque lembre-se, os dados não são do controlador, isso é essencial. E nisso a área da saúde vai anos-luz na frente de muitas outras áreas, né? Porque com a questão do prontuário eletrônico do paciente e com o prontuário do paciente, né? O SUS, a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e tantas outras, enfatizam essa questão, o prontuário do paciente, o registro eletrônico, né, é do paciente, não é da instituição de saúde. Então, os serviços de saúde correm com vantagem nisso daqui, na compreensão disso daqui. Mas basicamente isso, o dado não é do controlador, o dado sempre é do titular. Então, se esse dado vai ser emprestado para um terceiro para fazer processamento, mesmo que esses dados nunca vão sair fisicamente daquele servidor, alguma coisa, mas vai ser tratado por um outro controlador, tá? Essa permissão tem que estar bem esclarecida. É o que temos na lei agora. Pode mudar? Pode, porque ele vai gerar um peso danado, né? Mas tá aí e precisa desse comentário. Mesmo sem necessidade de consentimento, como nos casos que nós elencamos, que falando nisso são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos explicitamente não precisam de consentimento do titular. Tá? Isso não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas em lei. Tá?
Especialmente, ele volta a insistir, a lei volta a insistir isso, né? Especialmente a observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular. A lei está para proteger os dados pessoais, então não é de se estranhar que a lei traga justamente uma insistência constante, tá, sobre esse lance de garantir os direitos do titular, porque toda a lei se trata disso, a lei inteira se trata de preservar os dados particulares. Finalmente, o parágrafo número 7, dentro do artigo número 7, fala justamente do processamento posterior, tá? Mas para novas finalidades. Tá? É um pouco diferente do parágrafo número 5, tá? Ou do 6, tá? Mas é um pouquinho diferente porque este é para uma nova finalidade. Então, se o parágrafo 5 falava de você processar os dados com um terceiro, tá? O parágrafo 7 fala de tratar os dados pessoais, fazer um uso desses dados para uma nova finalidade, tá? É a empresa que passou a vender um outro produto, né, que lhe era diferente. Por exemplo, está vendendo planos de saúde, e aí faz a sua mala de marketing, Ele não pode usar essa base para vender carros. Tem que haver um novo consentimento. Então, lançou a campanha, então o primeiro e-mail tem que ter um link lá para dizer sim, eu aceito, né, que a mesma empresa que me manda ofertas de planos de saúde me mande ofertas de carro. Tá? Você não pode usar o mesmo dado. Um exemplo muito tosco, mas eu acho que dá para ilustrar a situação na qual você tem os dados do titular, mas eles não lhe pertencem. Isso que é a ideia aqui, não são seus, né? Então você tem que ter uma nova permissão, porque o uso que você vai fazer é novo. Tá? E aí eu gosto muito porque a gente sente que há muitos abusos, né? Eu acho muito interessante quando que as empresas de cartão de crédito, de telefonia me ligam, né? Parece que sabem que meu dinheiro cai na conta, como que está vazando isso, né? É muito interessante porque ela acompanha as minhas mudanças, né? Eu acho muito estranho isso, né? Então, meu dado em algum momento está sendo usado para outra coisa, meu dado íntimo, meu dado particular, né? E é isso que a lei pretende preservar. Bom, o artigo 7 trata disso, né? Basicamente como que pode, em que momentos, em que situações você pode processar os dados, tá? Quando que é dispensada o consentimento, a solicitação de consentimento, e quando que é necessário, né, um novo consentimento para o uso dos dados. É um artigo bastante bacana, tá? Então vão se construindo com pequenos blocos uma ideia geral do que é a lei e como que isso vai funcionar. Tá? O artigo 8 é pequeno e vamos tratá-lo depois. Então, muito obrigado pela sua participação. Conto com vocês para distribuírem esse vídeo, para criticarem ele. A linha que nós temos para fazer isso é o nosso grupo de WhatsApp, tá? Que está sempre embaixo nos comentários. Por quê? Porque, novamente, trabalho voluntário, né? Não é a dedicação de vida nossa, e ali há outras pessoas com outros focos. Nós temos nesse grupo advogados, temos escrivãos, temos um monte de gente que não é TI, que está ali no grupo também. Então, é interessante canalizar por ali a coisa. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Tchau, tchau.